E nós estamos chegando com mais uma edição do Esporte Mais. Aqui ao meu lado, Pedro Paes, o Pedrinho. A gente vai falar dos grandes do Rio de Janeiro, dos menores também. Vamos falar do esporte nas cidades e muito mais. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Estamos aí, né, Pedrinho, para mais um Esporte Mais. Tranquilo, né? Tudo tranquilo. Beleza. Então a gente vai seguindo. E no programa de hoje, a gente vai começando, né, já dando um giro aí de informações. Pedrinho, agora a gente vai falar de competição internacional, começando pela Libertadores. E uma semifinal emocionante, né? Na verdade, duas grandes semifinais, meu amigo Pedrinho. Primeiro jogo já tinha sido um jogaço no Maracanã e o jogo de volta no Beira-Rio, se não foi brilhante tecnicamente, teve todos os ingredientes, né, de um grande jogo para ficar para a história, principalmente do Fluminense, positivamente, e negativamente para o Inter, né, que teve a vitória nas mãos durante boa parte do jogo, inclusive perdendo grandes oportunidades, e acabou levando a virada aí nos últimos minutos. O que você fala pra gente desse jogo épico, dessa classificação histórica do Fluminense para a grande final da Libertadores, que será no Maracanã? É bom lembrar isso. Finalmente teremos um clube do Rio decidindo o título da Libertadores no Maracanã, desde que foi implantado esse novo formato de um jogo único em um local já predefinido. Maurício, mais um jogão, é o que você falou. Se não, por um lado, tecnicamente não foi aquele jogo, mas de raça, de esse estilo mata-mata, né, de Libertadores, foi um jogão. O Fluminense começa o jogo, né, o Internacional subiu as linhas, tirando a saída de bola do Fluminense, acuado, sem poder jogar, sem poder desenvolver, né, o seu melhor futebol. Achei que estava jogando muito pela direita, o Marcelo ficou lá sem praticamente participar das jogadas, era muito pela direita. Isso quando o Fluminense conseguia passar do meio campo, que o Internacional sufocou. Aí abre o placar com o Mercado, um jogo muito duro, poderia até ter feito mais gols o Internacional, um jogo totalmente aberto. O Diniz entrou sem o John Kennedy, um time mais fechado. Segundo tempo começa, ele já coloca o John Kennedy e o Martinelli, que já fez uma diferença danada. E começou a jogar, conseguiu, né, equilibrar as ações. Já no finalzinho do segundo tempo, do primeiro tempo, o Fluminense ainda jogou melhor, mas aí começa o segundo tempo e um jogo duro, continuou duro, mas o Fluminense conseguiu se organizar, toque de bola, sendo um time mais reativo até, que saindo um pouco das características ali, mas com muita velocidade. O Keno pela esquerda, John Kennedy também entrou muito bem, e até John Kennedy empatar a partida, e tudo parecia que caminhava, em 6 minutos o Fluminense decidiu, tudo caminhava para os pênaltis, mas o Cano foi lá, com aquele um toquezinho dele, resolveu a parada. Méritos aí, muitos méritos pro Fluminense, pro Diniz, cara de coragem, o cara que não arrega, joga pra cima mesmo. E dá os parabéns pro Internacional também, que vinha numa fase ruim aí, há meses atrás, conseguiu contornar os problemas, também um time muito bom, com mercado aí, a raça, com tudo. E é isso, o Fluminense aí esperando o resultado do confronto, Boca ou Palmeiras, um jogão, e vai ser uma grande final aqui no Maracanã, uma grande festa para a torcida tricolor, e quem sabe aí o Fluminense consegue sua primeira Libertadores. Bom, a gente segue agora em nível internacional, vamos falar
da espécie de Série B da Libertadores, né? Vamos falar da Copa Sul-Americana. Bom, já sabemos aí os 2 finalistas da Sul-Americana, título que será decidido no Uruguai, também em jogo único. E o Leão do Pici, o Fortaleza, fez história, 2-0 para cima do Corinthians na noite de terça-feira e vai encarar a LDU, que segurou o 0-0 na Argentina no jogo de volta com o time do Defensa e Justiça. Lembrando que a equipe da LDU havia feito 3-0 no jogo de ida. Pedrinho, fala pra gente da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians e também sobre essa questão, né, da grande final. O que você pode prever desse jogaço Fortaleza e LDU? E o Fortaleza disputa essa grande final aí da Sul-Americana aí com grande alegria para o Brasil, né? Um time aí que se reestruturou em alguns anos, estava na Série C e chega aí com trabalho, com diretoria, fazendo o trabalho que tem que ser feito nos clubes, reorganizando contas, contratando, e contratou um técnico sensacional que é o Vojvoda, que organizou o time, vem ao longo do ano passado também. Fortaleza é um time super organizado e pegou um Corinthians, né, em crise, com mudança de técnico, com tudo. O Mano teve aqui, nem treinou, foi só, o treinamento foi de boca, só boca a boca, tu orientar ali, tentar uma melhora daqui, você achar que um jogador é melhor que o outro, colocar. Já o Fortaleza, tudo completo, ainda colocou o Pikachu aí, o Marinho tava, não contundido, tava até no banco, mas não tinha condições de jogo, e o Pikachu foi lá, 2-0 Fortaleza, gol do Pikachu e do Tinga. O Corinthians poucas chances teve, com um time desorganizado. O Fortaleza hoje é um time que está ali entre os melhores do Brasil. Um time que tem uma perspectiva boa aí de se consagrar campeão. E a LDU tem a sua tradição, vai ser jogo único, tem que tomar cuidado, também não vai achar que vai chegar lá e vai ganhar, tem que jogar o jogo jogado, como eu sempre falo. Mas eu acredito muito no Fortaleza, eu vou torcer muito aí para esse primeiro título aí do Internacional do Fortaleza. E é isso, um time organizado, um time que sabe o que quer, um time que entra com a vontade de ganhar o jogo, não fica naquele lenga-lenga de empatar. E é isso, Fortaleza partindo aí para essa final, eu acredito muito neles. E o Boca Juniors fez história novamente. Chega à sua 12ª final, um dos gigantes do continente sul-americano. E dessa vez, como sempre, né, com muita história, né? O Boca chega numa campanha surpreendente, porque não vence a 6 jogos, mas também não perde a 6 jogos na Libertadores. Foram 6 empates e 3 classificações nos pênaltis, contra o Nacional do Uruguai, contra o Racing da própria Argentina e na noite dessa quinta-feira contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Depois de empate em 1-1 no tempo normal, gol de Cavani, o Boca foi para os pênaltis com o Palmeiras empatou com o Piquerez e na disputa de pênaltis o próprio Cavani perdeu, mas o Boca sobrou competência e venceu por 4-2. E esse cara aí, Romero, foi o herói, né? O cara pegou 2 pênaltis. Vale lembrar que nessas 3 disputas de pênalti, ele pegou em todas elas 2 pênaltis. Ou seja, o Romero defendeu 6 pênaltis decisivos para o Boca Juniors na Libertadores. E agora a equipe argentina pega o Flusão na grande final, ainda nesse mês de outubro. E nós vamos seguindo aqui. Pedrinho, vamos falar agora de Brasileirão? Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Vamos, agora. Bom, vamos confirmar os jogos do final de semana, o Campeonato Brasileiro voltando.
e depois vai ter mais uma interrupção, né, em virtude de data FIFA. Teremos essa rodada agora, depois teremos 11 dias sem jogos do Brasileirão. Nessa rodada de final de semana, Goiás e Bahia se enfrentam na Serrinha às 4 da tarde de sábado. 6h30 em São Januário tem Vasco e São Paulo. 9 da noite, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. No domingo, destaque para o clássico carioca entre Flusão e Fogão. 4 da tarde, no maior do... Já foi o maior do mundo, né? Hoje eu nem sei, mas é o hábito antigo, o Maracanã. Na Arena Barueri, por conta aí de evento lá no Allianz Parque, o Palmeiras pega o Santos, também 4 horas, mesmo horário, para um clássico internacional, né, com gosto amargo aí de uma eliminação na Libertadores, enfrenta o rival Grêmio. 6h30, o Atlético Mineiro, que faz grande campanha, e o Galo vem de 4 vitórias em 5 jogos, é a melhor campanha do retorno, e pega justamente o Lanterna Curitiba, né? Então, boa possibilidade para o Atlético subir na tabela e se aproximar aí da parte que briga direto pela vaga na Libertadores. 6h30 de domingo, o Atlético Paranaense e o surpreendente RB Bragantino. Mesmo horário para Fortaleza e América Mineiro no Castelão. E somente no dia 14/10 teremos o jogo entre Cuiabá e Cruzeiro. Então, os dois times ganham mais tempo ainda sem jogar até o retorno após a data FIFA. Pedrinho, pacotão. Vasco e São Paulo em São Januário, sábado. Corinthians e Flamengo também sábado lá em São Paulo. Corinthians é na ressaca da eliminação da Sul-Americana e há apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. E o clássico Flusão e Fogão aí no domingo no Maracanã. Tua perspectiva para os jogos dos grandes do Rio nesse fim de semana? Vamos começar com o Vasco aí, né? Que deu uma melhorada grande, mas pelo trabalho que desenvolveu no primeiro turno, não pode nem pensar em empatar, não pode mais pensar em nada. Depois dessa derrota do Santos aí, jogar para cima do São Paulo. São Paulo está em festa ainda com a vitória aí na Copa do Brasil. Tomara que eles venham ainda meio de porra aí, meio na festa. O Vasco vai jogar, São Januário já esgotou em poucas horas aí os ingressos. Jogo complicado para o Vasco. Claro que o São Paulo hoje é um time também que começou muito mal aí o ano e Dorival Júnior conseguiu acertar. Jogo difícil, muito difícil para o Vasco, que é vencer ou vencer. Em casa não pode mais perder ponto e ainda tentar fazer ponto fora. O Vasco tem uma sequência, vai pegar o Fortaleza, pega o Flamengo, mas tudo aqui no Rio. Então o Vasco tem a chance aí boa de pelo menos pontuar, né? E em casa é aquilo, 3 pontos. Corinthians e Flamengo, um jogo assim de luta aí, o Corinthians meio ali perto do rebaixamento, meio para a Sul-Americana, e o Flamengo para conseguir aí melhorar. Dá para ser campeão ainda? Dá. Se o Botafogo aí oscilar do jeito que está oscilando, o Flamengo colocar empenho nos jogos, eu acho que ainda dá. Tem chance. Difícil, mas tem. O Corinthians aí lutando aí contra o rebaixamento, daqui a pouco tem que dar uma melhorada boa. E Fluminense e Botafogo, eu não sei qual a disposição do Fluminense depois dessa grande vitória. Eu acho que eles vão colocar já a cabeça, vai demorar ainda alguns dias, ou um mês, eu não sei quando vai ser o próximo jogo da final da Libertadores, mas a cabeça já está ligada na final. O Diniz deve poupar jogadores, é a chance do Botafogo dar uma alinhada ali e partir para o abraço, para começar a pensar em título. Porque do jeito que está oscilando, do jeito que está vacilando, troca de técnico também, o ambiente sempre fica
um pouco aí mexido, mas de repente vai ser uma boa, porque até insatisfações dos jogadores com laje, e isso não é bom. Aí vamos ver. Esse clássico aí não dá para falar muita coisa, a não ser que o Diniz dê uma poupada aí no elenco. Pedrinho, agora a gente dá um tempo para ver o que está acontecendo nas cidades. Vamos falar agora do esporte nos municípios. Registrar a participação da equipe Rio das Ostras de vôlei de praia no último sábado, dia 30 de setembro, no circuito Niterói. Foi a quarta etapa do campeonato que aconteceu na praia de Icaraí. 10 atletas representaram o Rio das Ostras e trouxeram medalhas para a cidade. A dupla Danúbio e Felipe Maia ficou em terceiro lugar na categoria acima de 40. Já a dupla Guto e Marcão ficou também em terceiro lugar na categoria acima de 50 anos. Ainda participaram as duplas Danilo e Wendel e as duplas femininas Brenda e Aline e Eduarda e Ana Storck. No mês de novembro, a equipe de Rio das Ostras vai a Saquarema para disputar o Brasileiro Master de vôlei de praia. Finalmente decidida a questão da semifinal entre Correias e Magé Futsal do Campeonato Carioca Adulto. Só não tem ainda a data, pelo menos até o término da gravação desta edição, a Federação de Futsal do Rio de Janeiro ainda não havia anunciado quando seria disputada ou seriam disputados os 10 minutos que faltam para o jogo terminar entre Correias e Magé Futsal. Vale lembrar que Correias era o segundo jogo da semifinal, Correias ganhou no tempo normal, levou para a prorrogação, Magé ganhava por 1-0, aí caiu, foram atirados objetos para a torcida do Correias na quadra, o juiz precipitadamente encerrou o jogo e agora o tribunal entendeu que ele não esperou 30 minutos, que é de praxe, não pediu o apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal e agora esses 3 minutos que faltam devem ser jogados e a gente aguarda aí a confirmação do dia e local. A Prefeitura de Guapimirim, através da Secretaria de Esporte e Lazer, segue inscrevendo crianças e adolescentes na faixa de 4 a 10 anos e depois de 11 a 16 anos para as aulas de jiu-jitsu na capela da Igreja de Santana, no Bananal. As aulas são segunda e quarta-feira, com 2 turmas pela manhã e 2 turmas à tarde. Para se inscrever, basta comparecer à sede da Secretaria de Esporte e Lazer com os documentos RG da criança e do responsável, comprovante de residência, comprovante de vacina contra a Covid-19 e atestado médico. Bom, e agora vamos para aquela que você gosta, né? Sopa de letrinha. Nossa Senhora. P1, B2, T, C, né? Complexo vitamínico. Exatamente. Vamos aí falar dos clubes de menor investimento do futebol do Rio de Janeiro. Alô Aragão, um grande abraço a você e a todos ligados conosco. Chegando para mais um boletim do site acessocarioca.com.br com todas as informações dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Neste final de semana tem jogo decisivo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda enfrenta o Paysandu às 18 horas neste sábado no estádio Raulino de Oliveira e só a vitória interessa para subir para a Série B do Brasileirão. Este jogo pela última rodada da segunda fase da Série C é que define se o Esquadrão de Aço terá a possibilidade de subir de divisão. Apenas uma vitória por 2 gols de diferença garante o Voltaço na próxima fase ou, na verdade, na divisão superior. Isso porque apenas o campeão do grupo é que vai para a final da Série C do Brasileirão. Isso pode não acontecer, mas se o Voltaço ficar em segundo, ainda assim, mesmo sem se classificar para a final, está garantido na divisão superior, na Série B do ano que vem no futebol nacional. E para isso, evidentemente, o resultado que interessa é a vitória, empate ou derrota eliminam a equipe do Sul Fluminense, isso porque o Amazonas joga contra o Botafogo da Paraíba no mesmo horário. Nesse momento, o Paysandu tem 10 pontos, o Amazonas tem 9 e o Volta Redonda tem 7. Portanto, para conseguir a classificação pelo menos em segundo lugar, o Voltaço tem que ficar à frente de uma dessas duas equipes. Se o Amazonas vencer o seu jogo, vai para 12, não pode mais ser alcançado pelo Voltaço,
e só pode ultrapassar o Paysandu em caso de vitória por 2 gols. Isso porque existe uma defasagem no saldo, Voltaço -2, Paysandu +2. Se o Voltaço vencer por exemplo, 2-0, empata em pontos, no saldo e também no número de gols, mas leva vantagem no confronto direto. Por isso, um resultado importante para que o Esquadrão de Aço consiga a subida de divisão. E nesse meio de semana a bola rolou também para as semifinais da Copa Rio, que já conhece os seus finalistas. Na quarta-feira, o Olaria empatou em casa com o América em 1-1 e se classificou para a decisão, já que tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. Olaria que garante também a sua volta a competições nacionais depois de mais de 20 anos de ausência. A última vez que o Azulão da Bariri tinha jogado um torneio de nível nacional aconteceu em 2003, na Série C do Brasileirão daquela altura. Agora, o clube poderá disputar ou a Série D ou a Copa do Brasil. E na decisão, irá encontrar a Portuguesa, que empatou também em 1-1 com o Serrano, mas fora de casa, no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. Como tinha vencido na ida por 3-2, também garantiu vaga na final. Os 2 jogos da decisão entre Olaria e Portuguesa acontecem nos dias 11 e 18. Agora, para concluir as séries B1 e B2 do Campeonato Carioca, que tem rodadas acontecendo neste final de semana, com jogos importantes e duelos que prometem mexer com a tabela de classificação. Na Série B1, a terceirona tem os seguintes jogos: Paduano e Goitacás, Pérolas Negras e Friburguense, Barra da Tijuca e Macaé, Duque de Caxias e São Gonçalo, Serrano e Nova Cidade e 7 de Abril e Serra Macaense. Já na Série B2, a quartona, os jogos são Carapebus e Angra dos Reis, Barra Mansa e Zinzane, Campo Grande e Belfor Roxo, Mageense e Bom Sucesso, São Cristóvão e Rio de Janeiro e Búzios e Rio São Paulo. Confrontos que, como eu disse, prometem dar muita emoção a essa rodada da B2, a quartona do futebol carioca. E é claro que todos os resultados das partidas desse final de semana, tanto de sábado quanto de domingo, assim como todas as outras notícias, estarão, é claro, no site acessocarioca.com.br, com muito mais do futebol do Rio de Janeiro para você. Valeu, Aragão! Grande abraço! Bom, Pedrinho, vamos chegando ao final de mais um. E a gente vai agradecendo a nossa equipe técnica e também a você que nos assistiu nas redes sociais, nas plataformas que transmitem a programação aqui da Rede TV Mais TV Arte HD. Valeu, Pedrinho, valeu, Rodrigo. Um abraço e até a próxima. Uma coleção incrível, uma vibe versátil e contemporânea. A ótica SOS Visão lançou essa semana a coleção Essência. O que isso traz? Traz uma vibe mais versátil, contemporânea, é uma versão mais colorida, onde transmite para as pessoas, sem palavras, o que você quer passar. Essa coleção também, ela não só traz óculos, né, de grau, ela também traz os óculos solares. E a maioria dos nossos óculos solares, eles são polarizados. E o material que esses óculos foram fabricados do material de acetato prêmio. O que isso traz, Adriano? Traz um pouco de, para quem tem problemas com alergia, então eles são um pouco mais leves também. E o legal é que os 15 primeiros clientes que comprarem óculos da nova coleção ganham esta case de courino mais uma eco bag super estilosa. Nós estamos localizados aqui na Rua Bangu, na Bangu Center, 116, loja 1. Gente, então, essa semana lançamos a Essência, tá? A coleção é Essência, mas nós temos outros lançamentos, a gente tem outras promoções, a gente tem promoções em lentes também, tem vários modelinhos aqui especiais para você. Vem! Cidade 24 horas, oferecimento Pontaço Materiais de Construção, Arte Ouro, Casa Nova, Esquina da Carne e Elior Falcão Assessoria Contábil.
Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.